Dia para todos. Graças eu dou a Deus por esta oportunidade mais uma vez que Ele tem me concebido. Estou aqui mais uma vez para falar acerca da palavra de Deus. Mas hoje é o Dia dos Finados. Eu quero aqui externar para todos vocês, irmãos e irmãs, amigos e amigas, que perdeu o seu ente querido e que nos dias de hoje anda triste, dia de comoção para alguns que considerava aquela pessoa que se foi. Agora eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que quando se morre, segue-se o juízo. É evidente que tem muitas pessoas que está triste neste dia de hoje e é uma tristeza verídica. Mas tem aqueles e aquelas que têm tristeza, mas é uma tristeza de arrependimento por não ter feito o que era para fazer para com aquela pessoa que se foi. Então vem o sentimento de culpa, o choro de culpa, e isso eu quero deixar logo aqui bem esclarecido, bem aberto, para com que você aí, que segundo diz que está vivo, não cometeu os mesmos erros que outros cometeram. Porque você chorar por um leite derramado, sendo que podia estar atenciosa para com que aquele leite não derramasse, não deu ligança, deu as costas e o leite derramou e agora vem a lamentação. Por que eu estou falando de leite derramado? Porque depois que derrama, se foi. A mesma coisa, uma pessoa nunca deu ligança, nunca deu atenção, muito pelo contrário, menosprezou toda uma vida, nunca procurou. Aí depois que tem a informação de que a pessoa se foi, aí vem aquele sentimento de culpa. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, melhore. Se você cometeu essa falta, esse erro, labute, trabalhe, busque ao Senhor para com que você não caia na mesma pedra de tropeço que cometeu lá atrás. Porque um erro não quer dizer que você não possa dar continuidade e aprender com aquele erro. O problema é que hoje nós estamos atravessando o tempo onde as pessoas têm sido muito e muitas amantes dos erros. E os erros adentram na nossa vida para trazer uma abrangência de experiência, de conhecimento, de sabedoria, para com que nós não venhamos falhar novamente com aquele mesmo ato que cometemos lá atrás. Então eu digo a você, meu amigo e minha amiga, minha irmã, que se encontra triste no dia de hoje, não precisa estar triste. Quem se foi, se foi. Se você falhou em ter comunhão, uma compreensão, um sentimento verdadeiro para com aquela pessoa que se foi, já era. Agora prossiga adiante, peça perdão a Deus e não cometa as mesmas falhas do passado. Porque nós precisamos estarmos cada dia melhorando, não piorando. Agora, para aqueles que se encontram tristes nos dias de hoje, que é dia de finado, por sentir falta verdadeiramente daquela pessoa, porque tem pessoas que até hoje têm 10, 15, 20 anos, 30 anos, que
perdeu o seu ente querido, mas é como tivesse vivendo isso agora mesmo e sente falta daquela pessoa do seu lado, daquele companheirismo que tinha, daquela comunhão que tinha, daquela união forte como um elo de correntes que não se desgruda. E tem pessoas que vivem isso, mas não só nos dias de finados, mas sim todos os dias ela sente a falta daquela pessoa. Tem pessoas, como eu falei, vou trazer separação aqui, separar duas coisas. Tem pessoas que estão tristes nos dias de hoje, dia de finados, por não ter dado o verdadeiro valor para com aquela pessoa. Então a tristeza vem no coração, num sentimento, um choro de culpa por não ter dado o verdadeiro valor. Pode ter sido a pai, a mãe, a avó, a avô, a tio, a primo, a irmão, a quem quer que seja, que se foi. Então tem pessoas que estão chorando, está triste hoje, por esse sentimento de culpa, mas eu quero trazer um alento para você. Há meio, há forma de consertar isto, dando o verdadeiro valor às pessoas que estão à sua volta. As pessoas que estão sempre, porque hoje estamos atravessando um tempo, meu irmão, minha irmã, de que quem está dando mais credibilidade a você, dando mais atenção a você, tendo mais a proximidade de você, tentando lhe ajudar de qualquer forma, de qualquer maneira, você tem dado descrédito. Hoje nós estamos vivendo um tempo terrível, mal, ruim, de pessoas de coração duro, sem afeição de coisa alguma para com o seu semelhante. Porque como alguém faz o bem ao seu próximo e outros que está recebendo esse mal atribui com infidelidade, com diferenças, sem afeição alguma daqueles que está tão próximo, querendo tão bem, e aquela pessoa vai pouco a pouco murchando, morrendo, ficando triste, ficando enclausurado em um canto por estar se dando ao indivíduo, a uma mulher, um homem ali se dedicando e só achando pedra de retorno para si. E como essa pessoa não vai morrer, como o fim dos dias dessas pessoas não vem, aí depois vem a lamentação, o choro, a tristeza de um sentimento de culpa por não ter retribuído aquilo que achou toda uma vida, seja de pai, de mãe, de irmão, de primo, de tia, de etc, etc, etc. Ou até mesmo de um amigo, de uma amiga, de um vizinho. Então tem pessoas agora mesmo que está sofrendo, mas está sofrendo com um sentimento de culpa, porque não fez o que era para ter feito aquela pessoa que sempre contribuiu com bem para ela, para ele. E esta tristeza que esta mãe, este pai, este irmão, este tio, esta prima, este primo, este vizinho, esta vizinha, este amigo, colega, sempre estendeu a mão de boa vontade para ajudar, mas pouco a pouco essa flor foi murchando por não achar um cuidado de estar sempre sendo molhado, assistido, tendo uma retribuição do outro alegremente, por estar sempre ali conivente, ajudando na medida do possível. Então, quando você não acha esse retorno, você pouco a pouco morre.
E quantos pais, quantas mães, quantos irmãos, quantos primos, quantas pessoas na família e amigos morreu de tristeza por se dar tanto e não ter nada de retorno? O calor humano, o sentimento humano para com os outros não teve. Então, mas tem pessoas que choram, mas choram assim por saudade. O seu coração arde não é só nos dias de hoje, de finados. Chora de saudade todos os dias. O quanto almejava que aquela pessoa tivesse viva agora mesmo e às vezes até sente que está vivo ali. E às vezes dá risada e lembra dos bons momentos que viveu, seja de casal, pai, mãe, filho, primo, sobrinho e neto e etc. Por quê? Teve retribuição, o calor foi trocado, o sentimento, a valorização, a alegria, o sentimento de estar sempre do lado do pai, da mãe, do primo, do irmão, de quem quer que seja, foi trocado isso, uma mão estendendo a outra e a coisa sendo cultivada, e pessoas até morreram alegre, com um sentimento bem feliz, sabendo que tinha pessoas que o amavam. Eu quero fazer uma oração e vou entrar na palavra neste momento. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por esta oportunidade mais uma vez que o Senhor me concede. Ó Deus, hoje é dia de lamentações, de pessoas que sabem que andaram em falta com seu ante querido que se foi. Tem pessoas, Pai, que tá chorando, tá lamentando, mas alegre lembrando de um bom sentimento, de um bom companheirismo que teve com aquele ante querido que se foi. Ó Deus, há duas medidas aí, uma balança subindo, a outra descendo. Mas eu te rogo, Senhor, tenha misericórdia desses que têm sentimento de culpa por não ter dado a atenção devida que deveria ter dado aos seus pais, aos seus primos, aos seus tios, aos seus irmãos, a um vizinho, a um amigo que foi fiel toda a vida com ele ou ela. Ó Deus, tenha misericórdia. Eu peço ao Senhor, dá um refrigério nesse coração, este dia de hoje. Ajuda as pessoas, Senhor, a conhecer que ainda em um passo errado que nós damos, que isso sirva de melhoria para com que nós não cometemos a mesma falta que cometemos lá atrás. Ó Deus, abraça cada família que se encontra triste, mães e pais que choram agora lembrando do seu filho que se foi, que não é o certo de filho, o pai está enterrando filhos, mas o mundo, o povo tem entrado na vida da rebeldia. Ó Deus, toma a direção do irmão, da irmã que chora pelo seu irmão que se foi. Toma a direção, Senhor, do coração da avó que perdeu o seu neto. Toma a direção do coração do neto que perdeu a sua avó, o seu avô, o seu amigo, o seu primo, o seu vizinho. Aquele sentimento amoroso, de falta mesmo, de um coração puro, lavado, sem culpa de coisa alguma, Senhor. O que ele fez, ela fez o que era certo perante o seu semelhante. Ajuda esses e essas, Senhor. Abraça com a tua misericórdia, ajuda-me com a leitura da tua palavra e ajuda os que vai assistir, que eles venham compreender a minha linguagem, Deus, que eu falo às vezes duramente, mas para beliscar a consciência dos que se encontra dormindo, ainda até com a Bíblia na mão, ainda até que vá para esses templos que não tem trazido Deus coisa alguma para eles, mas eles têm resolvido a seguir o caminho do erro. Eu não posso fazer nada, somente lamentar e pedir ao Senhor, ó Deus, que derrame o teu colírio santo sobre esta vida, e ele e ela possa estar sendo esclarecido daquilo, do real,
do Senhor, das Escrituras Sagradas, para eles viver. Ó Deus, ajuda esses homens que traz tantas coisas. Abre os olhos desses homens e mulheres que diz que estão pregando a palavra de Deus, mas eu sinto, Pai amado, a falta disto na vida desses homens, Pai. Infelizmente, alguns dos meus semelhantes que aí na terra não têm visto, têm se alegrado com qualquer tipo de baboseira que um homem com astúcia maligna fala, de uma benevolência financeira, de uma benevolência acerca da família, de uma benevolência acerca de uma bênção, mas só que as pessoas estão com suas vidas degradadas, destruídas. Eles têm feito campanha ao Senhor, mas cada dia o povo vai mal, tem caído, tem deixado de crer no Senhor, tem se desviado, na verdade nunca se achegaram a Ti, porque está faltando homens compromissados com a Tua palavra para trazer o povo a olhar para o Senhor. Eles têm levado o povo a olhar aos templos, têm levado ao povo a olhar para o homem, têm levado o povo a olhar para o abençoador, para a bênção do abençoador, mas não para o abençoador. Ó Deus, ajuda o teu povo, guia pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e amigas, eu vou ler uma palavra aqui que inclusive está falando de mortos, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 28. 1 Samuel 28. A Bíblia nos traz um relato acerca de que Israel foi cercada pelos filisteus e junto com o rei Aquiles estava até Davi. E Saul, encontrando-se em grande aperto, procurou de uma forma ou de outra consultá-la ao Senhor e não obteve a resposta necessária que ele tinha. Pois o profeta Samuel, que era o profeta que trazia a luz da palavra, o parecer de Deus, o assim diz o Senhor, para com que Israel pendesse, andasse, trilhasse por um caminho correto, tinha morrido. E a Bíblia fala que todos andavam em choro, em lamentações, em tristeza, porque sabia que Samuel era o homem que, quando dizia o assim diz o Senhor, não tinha falha de modo algum. É diferente dos dias de hoje, tanta liderança, tantas igrejas, tantos templos, tantas formas trazidas por eles, campanhas e mais campanhas e ideinhas da sua mente. Samuel não andava segundo o seu pensamento, a ideia que vinha, ele tinha que receber a voz vinda do Senhor e ele poderia dizer, mencionar algo de Deus e aquilo vinha adiante. Então Samuel tinha descido à sepultura. A lamentação estava sobre Israel. Mas no quê? Saul estava preocupado? Preocupado com as guerras. Preocupado em vencer. Mostrar que Israel era soberano. Porque tinha um Deus e Deus andando bem, bem distante. Não é o que você contempla hoje? Se você não tem contemplado hoje isso, eu tenho, infelizmente, tristeza em lhe ver e ouvi-la. Mortos, guiando outros mortos. Samuel estava morto, leia 1 Samuel, versículo 28, do primeiro a seguir. Mas eu vou entrar no versículo fundamental aqui das obras dos homens mortos. Então, Israel lamentando,
a tristeza, o sentimento de ter perdido um ente querido seu que nunca falhou. Samuel? Não, Deus na vida de Samuel. Agora eu lhe pergunto, você encontra Deus na vida desses homens? Eles têm até Deus em sua vida porque você tem enriquecido ele e você cada vez mais em desgraça. A palavra aqui é dura. Você não vai ouvir isso assim mais, mas infelizmente eu vou tratar assim até o último dia da minha vida, enquanto Deus me der esse fôlego de vida, vai ser soprado desta forma, porque eu não tenho um compromisso com a sua igreja. Eu não tenho um compromisso com a sua liderança. Eu não tenho nenhum compromisso sequer com você. Eu não tenho nenhum compromisso com seus dízimos. Eu não tenho nenhum compromisso com suas ofertas. Eu não tenho compromisso com nada seu. O meu compromisso é com o Senhor. E geralmente você tem compromisso com o Senhor, as pessoas rangem seus dentes porque não suporta ouvi-la. Então, Samuel morto, foi-se. Mas o que adentrava na mente de Saul? Vencer a guerra, para mostrar que era sensei. E quem estava do lado do rei Aquiles? O rei dos filisteus, o nome do rei que governava os filisteus chamava Aquiles. E Davi. E o rei Aquiles fala para Davi: você vai ser levantado para cuidar da minha cabeça, para eu não ser atingido. Então, Saul corre desesperado. Foi atrás do Urim e Tumim. O que é isto? É uma pedra que era colocada no peito do sacerdote, para assim, quando consultá-la a Deus, conforme o brilho que ela desse, estava trazendo uma resposta para a pessoa que estava o consultando. Só que resposta Deus nenhuma tinha para o homem de Israel, que o profeta jazia morto, estava morto. Alguns sentindo falta, chorando pelo seu túmulo, chorando pelo seu ente querido, um homem de Deus que não falhou uma vez. Como homem, falhou sim, mas Deus na sua vida nunca falhava, no assim diz o Senhor. E o que é que ocorre? Saul preocupado. Preciso mostrar que Israel é vencedor. Preciso mostrar que Deus é comigo. E o profeta jazia morto. E Saul começa a correr daqui para ali, consultar os homens, chamar seus subordinados para fazer um tratado, para ver se Deus trazia uma resposta, pois ele precisava apresentar que o povo tinha que ser vencedor. Não é o que você vê hoje? Tantos líderes religiosos hoje no púlpito, seja ele na denominação comum, na denominação mensagem, dizendo que está trazendo a vitória ao povo. Saul estava da mesma forma. Da mesma forma, precisava mostrar que Deus estava com Israel e Deus bem distante. E a vitória estava sobre o filisteu. Não adiantou, o profeta jazia morto. Muitos, se lamentavam da morte deste homem. E Saul preocupado com o quê? Com sua aparência. Preocupado com o quê? Com a sua coroa. Preocupado com o quê? Com os seus status. O que é que Saul estava preocupado? Com a sua politicagem. Com Israel está bem. E todo o povo voltar os olhos para ele e dizer: realmente, Deus está com o nosso rei Saul. Engano. Lei do engano. Cuidado, você que anda levando os seus olhos para os líderes religiosos atuais de hoje, dizendo: Deus é com este homem, Deus é com aquele homem dali, Deus é com... Cuidado,
Deus pode estar tão distante, porque muitos dizem que estão cheios de Deus, mas Deus se encontra cheio deles. A mesa cheia de vômito. Deus não suporta mais nem o clamor que fazem. Por quê? Desviaram o povo de olhar para o Senhor. Levaram o povo para olhar à sua volta o enriquecimento da igreja, o enriquecimento dos líderes religiosos, o enriquecimento de tudo e ali provar que há um Deus. E Deus agindo em simplicidade. Para aqueles que não temiam o Deus de Israel, a vitória estava próxima. E quem estava do lado do rei Aquiles? Davi, o escolhido de Deus, e o Saul rejeitado. Chegou um tempo ainda que quando o profeta Samuel pegou um sentimento tão forte de um companheirismo com Saul, que Deus disse: até quando você vai ficar desta forma com Saul, no qual eu já rejeitei? Eu já rejeitei, Samuel, você continua amando aquele que eu dei as costas. É duro ouvir isso? Pois no passado houve e Deus não mudou. Pode ter mudado o seu, o meu não. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Serve para você? Mas, pois bem, Saul, preocupado em vencer a guerra, em mostrar para toda a nação israelita que a sua coroa era válida, a sua política era válida, que Deus ainda validava o seu propósito como rei, e consulta dali, corre daqui. Hoje não tem um bocado de evangélico, crente, correndo dali, consultando a Deus daqui. Eu já vi um bocado. Eu conheço muitos evangélicos aí que tá uma vida desgraçada hoje de andar em igreja, consultando e dizendo que Deus falou, e tudo aquilo que Deus diz, que eles dizem que o Deus falou, é de dar dó. E eu não tenho nem muita paciência com esses, principalmente aqueles que eu alertei. Homens e mulheres que eu alerto sobre alguma coisa acerca de Deus e depois vem com suas lamentações de que foi consultar Deus ali. Deus, como Saul saiu consultando o tumim, os sacerdotes, os profetas que restaram ali e não obteve resposta. Eu não tenho um pingo de dor. Não, eu não. A minha piedade vem através daquele que eu não avisei nada. Depois de alertado, te segura. Seja você líder, religioso ou não, pessoa simples, se eu avisei alguma coisa e você leva ao contrário daquilo que eu lhe alertei, não tenho piedade quando o mal vier. Não, eu não tenho não. Deus não é assim. Quantas vezes Saul foi alertado? Deus enviou um profeta para Saul. E depois queria que Deus tivesse piedade? Não vou consultar ali com o Urim. Nada de resposta. Com o Urutumim. Nada de resposta. Com os profetas que ficaram, nada de resposta. Com os sacerdotes, nada de resposta. Por quê? Queria trazer uma demonstração de que Deus se fazia presente no seu reinado, na sua coroação, na sua politicagem, na sua forma de ser um líder de Israel. E quantos está assim? O melhor, meu amigo e minha amiga, é você voltar atrás, começar a consertar as veredas, ver os pontos negativos. Porque ponto negativo existe na vida de qualquer um, até no meu. Agora você lembre-se que do lado do negativo tem um positivo.
Agora, só que nós costumamos estar sempre pendendo, levando os nossos olhos, levando a nossa mente, levando o nosso sentimento, esse sentimento de batimento de ombro, sentimento de estar passando mão em cabeça, sentimento de pena. Isso não leva ninguém para o céu. O que leva o homem e a mulher para o céu é o líder religioso, o homem de Deus que foi erguido, parar com esse sentimentalismo que Samuel teve com Saul. Até quando, Samuel, estarás de piedade com Saul, no qual eu rejeitei? Até quando, líder religioso, estará com sentimento de batimento de ombro, de abraços aconchegantes, de arrumação, de jeitinho, com palavras para manter o povo ali? E a verdade dura, rígida do Senhor, para com que o povo ou fique ou saia de cena. Porque tem que ter isto. Deus tem a sua peneira, mas depois da peneira vai passar pelo coador. Depois de passar por coador ainda tem um filtro. E ali será separado o que sim o que não. Mas não tem como isto vir à tona, à cena, se não tem quem pregue. Não pregar palavras jeitosinha, bonitinha, arrumadinha, como uma mulher bem enfatiotada, bem organizadinha, porque mulher na Bíblia simboliza igreja. Não. É algo que trate sério, ou você é, ou você não é. Ou sim, ou não. Ou estás, ou não estás. Ou é amigo de Deus, ou é amigo do mundo. Ou é amigo de estar com um profeta, ou é amigo das denominações da profetisa de Baal. Tem que trazer isto. E aí fica difícil. Então Saul corre dali, corre daqui, busca o Senhor de lá, busca o Senhor de cá, querendo a resposta, porque ele precisava estar bem com a presença que ele tinha como rei para Israel. Só que boa parte desse povo estava entristecido. Samuel tinha morrido. Ele sabia que o profeta Samuel trazia o que era verídico para Israel. E você sabe, quando você tem uma pessoa que traz o que é verídico para você, e sempre até trouxe, seja ele quem for, até um amigo, uma amiga, é sincero que você hoje não encontra nem sinceridade nessas classes de evangélico, crente, até da mensagem, não tem sinceridade não, tem uma tapiação, um jeitozinho aí, uma maquiagem do inferno. É o que tem hoje, é isso aí que eu vejo. Eu não bebo cachaça, nem fumo maconha, nem uso cocaína. Tenho noção, eu sei quem me chamou. Então, tem pessoas sinceras como Samuel, então pessoas lamentaram, choraram a sua amargura, a sua dor. Ou provavelmente tinha até muitos ali que descreram do profeta Samuel. Lamentaram, muitos que creram, que viram o resultado, viram que o homem era de Deus chamado. Mas este que chorava, lamentava no sepulcro de Samuel, sabia que as coisas não iam mais bem a partir de lá. Deus precisava entrar em cena. E o rei Saul, ele sabia também, ele só não obedecia, tinha um espírito das trevas que tomou conta dele, para sair a sinceridade, sair a verdade, saiu de cena e entrou o espírito errado.
e achando com suas ideinhas, com sua técnica, Deus traria a resposta, e vamos dar um jeitinho nisso, arruma daqui, botamos aqui, ele vem para aqui, porque aqui a gente arruma. Vai arrumando aí do seu jeito, vai que você vai ver onde você vai parar. Vai arrumando as coisas do seu jeito. Não fale o que tem aqui falar não, e a coisa virá para você à tona. Então o que é que ocorre? Então a sinceridade em Saul não tinha. Os que tinha lamentavam na morte de Samuel, porque sabia que Israel agora estava à mercê. E Israel estava cercada pelo exército filisteu. O rei Aquiles já sentia o cheiro da vitória, porque até quem poderia ajudá-lo, que tinha o segundo, assim diz o Senhor, já não estava mais em cena. O que ele trazia sempre, geralmente, era rejeitado. Até Saul está em cena como rei, aquilo era uma rejeição de Deus, e escolheram um homem estar diante de si. Aí eu vou ler aqui agora o versículo que eu já vou terminar. A palavra aqui não vai ser alongada para com que as pessoas não se atrapalhem com meus dizeres. Porque eu tenho observado muito as pessoas, eu trabalho com gente. E eu tenho observado elas no dia a dia. Muita informação na mente das pessoas está trazendo um bug, elas não conseguem. Então você fala, e elas não assimilam, não conseguem captar. Uma que eu sei também, que pelo alimento que nós temos, para ter um raciocínio abrangente, precisa estar comendo bem, precisa os governantes, esses piratas que estão aí tomando conta do povo, tá dando um bom auxílio, um bom atenção ao povo, e o povo não acha isso. Então, para a pessoa ter um raciocínio lógico e as coisas pegar, acelerar, tá difícil, porque é o plano disso mesmo, satânico, é as pessoas não saber separar o bem do mal e chamar o bem de mal e o mal de bem. E a Bíblia até fala que pessoas estariam chamando bênção de maldição e maldição de bênção. E veja se não é isso hoje. Então vou ler aqui o versículo 7, fundamental do capítulo de Samuel 28. E então Saul disse aos seus servos: buscai uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultar. E os servos lhe disseram: eis que há uma mulher que tem um espírito familiar, e é de Edom. E Saul se disfarçou, colocou uma traje de veste, e ele foi com ele os homens que de noite vieram a uma mulher, e ela disse: rogo-te que me diga e venha pelo espírito familiar e me faça subir quem eu te dê o nome. E a mulher disse: eis que sabeis que Saul fez como ele, expirou. E aqueles que têm o espírito familiares e os feiticeiros da terra, porque estão preparais tu uma armadilha para mim, e a vida para que me fizesse morrer. E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, não virá punição a ti por estas coisas. E então disse a mulher: a quem vos quer fazer subir? E ele disse: fazei subir Samuel. Meu amigo e amiga, Saul, o rei de Israel, estava tão desnorteado
que foi consultar uma feiticeira. Isso era uma abominação aos olhos do Senhor. Veja o ponto de desespero de um líder religioso. Chega para tentar ficar bem diante ao povo. Quantas aí tá aí nessa terra cheia de feiticeiros? Os feiticeiros já andam até lá dentro, que é para você consultar, falar, tem muitas. Eles não temem a Deus, eles falam de Deus, mas anda bem distante de Deus, e você, que dá tanta vida a isso, pior ainda. Então Saul estava tão preocupado com sua formosa posição de rei, sua coroa, com seus status e governo de Israel, não queria perder essa pose, que saiu correndo ao encontro de uma mulher que era feiticeira. Veja só o quadro. E trazer à tona aquele que jazia morto. Para você aí, meu irmão, minha irmã, que é espírita e que anda consultando o morto e dizendo que quer conversar com essa pessoa, lembre-se, no livro aqui mesmo de Samuel, o próprio Samuel, quando voltou por ser consultado por uma feiticeira, uma médium, que tinha meio de receber espírito, disse: por que me tirais da minha paz, ó Saul? Então cuidado, você que é espírita e que anda neste caminho errôneo. Você está tirando a paz de quem se foi. Samuel se sentiu, como é que eu posso dar o nome? Invadido, e mesmo ainda estando morto, já desligado dessa terra, sentiu-se invadido, sem paz, porque ele estava em outro mundo. Só que tem pessoas que têm a mediunidade, têm um dom, e você que anda no espiritismo, meu irmão, minha irmã, cuidado que anda procurando consultar os mortos, tirar eles do lugar, do habitat dele, que foi preparado por Deus, tirando a paz que eles têm, viu? Cuidado. Eu tenho familiares mortos. Para que eu quero consultar quem já se foi, se até mesmo os que dizem que estão vivos, eu não quero nem tanta aproximação assim, imagina os que já se foram. Para quê? Que obra do inferno vindo das trevas é esse? Então cuidado você, espíritas, que anda consultando os mortos. Saul, para consultar o profeta Samuel, que jazia morto, teve que procurar uma pessoa que não servia a Deus de modo algum, que pediu a Saul para jurar que não ia matar ela, porque ela sabia que um feiticeiro no tempo de Deus não tinha vez, tinha que morrer. E como você disse, e consulta os mortos e ainda está com Deus com você, ora o Pai Nosso, lê a palavra, está no livro de Mateus, etc, etc. Será que eu não estou vendo alguma coerência aí, ou eu que estou atrapalhado no meu mencionar? Eu sei que alguns vai dizer aí, porque tem muitos adeptos do espiritismo, principalmente pessoas ricas, pessoas muito de financeiro, aí é que mais adere para este caminho, consultando feiticeiros que não estão deixando os mortos em paz. E hoje, como é dia de finados, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga que anda consultando espíritos, cuidado, que Deus não gosta disso. E Saul foi consultar Samuel. Samuel não pôde fazer mais nada. Se no tempo de Samuel em vida não foi dado credibilidade a ele, vai consultar após a morte e trazer falta de paz ainda para aquele que está no além? Cuidado você, meu irmão. Eu quero finalizar esse trabalho, que Deus assim possa estar trazendo hoje uma reflexão a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, que é adepto a
prazeres, grandezas, reinados. É que o homem que, segundo está com a Bíblia, diz que está falando de Deus, está com Deus, anda consultando ali, acolá, que chega até um certo ponto, que tem muitos líderes religiosos aí, viu? Vou trazer logo as claras para você, e você mesmo aí é um dos amantes até deles, que são feiticeiros. São feiticeiros, estão com a Bíblia na mão, mas são feiticeiros, consultores de mortos. E anda procurando muitos feiticeiros e feiticeiras aí para ter uma melhoria, uma boa ideia, para trazer para o que eles chamam de igreja de templo. Cuidado! Você já ouviu alguém lhe trazendo esse relato, né? Tá cheio de pastores, líderes religiosos para lhe trazer essa clareza. Até tá cheio, lotado. Eu chego, já estou até enjoado de ouvi-la, não vejo nenhum lhe tratar deste assunto, porque são feiticeiros mesmo. Eu sei do que eu estou dizendo. Eles são amantes das trevas. E você prova como que o líder religioso é amante das trevas? Quando você apresenta a palavra, eles negam. Mas eles dizem que estão com a palavra. Saul dizia que estava com Deus. Saul dizia que estava com Samuel. Porém, a Bíblia está dizendo aqui em 1 Samuel, livro 28, que o povo que lamentava a morte de Samuel, Saul estava batendo cabeça lá e cá, tentando consultar, até que chegou no meio espírita de uma feiticeira para trazer à tona e deixar o espírito, a alma do homem sem paz. E tem muitos lá. Hoje, agora mesmo, é engraçado, né? Que eu li o Antigo Testamento e agora mesmo, 2024, estamos atravessando esse tempo. Eu vou orar por você, meu irmão e minha irmã, que Deus possa estar assim abrindo os seus olhos, que você não esteja compromissada com o templo, não esteja compromissada com o dizer dos seus líderes, que você não esteja compromissada com as politicagens deles aí, com aquela coisa de consultar ali, vou ver se Deus fala aqui, tem uma resposta dali, e se achegue ao Senhor. Deus não tem compromisso com a igreja tabernáculo, trombeta do sétimo anjo. Deus tem compromisso com isto aqui. Deus não tem compromisso com nenhuma portazinha que está aberta ali ou acolá, em qualquer esquina que seja. Deus não tem nenhum compromisso com sua ideiazinha de viver uma vida pregressa e dizendo que está glorificando a Deus. Deus quer conserto. Eu sei que o seu líder lá do outro lado tem dito que ele olha o coração. O meu Deus que eu sirvo, ele quer corpo, alma e espírito em novidade de vida e equilíbrio na palavra. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por esta oportunidade. E eu te rogo mais uma vez, Senhor, abraça o teu povo com a tua misericórdia. Pessoas que estão agora mesmo dentro de um cemitério, lamentando a morte de alguém, colocando flores ali. Pessoas que estão fazendo missa ali e acolá. Outros estão reunidos agora no espiritismo para consultar o que já se for. Ó Deus, abre os olhos deste e desta, se acaso for uma filha ou um filho teu. Dá um passo errado, Senhor. É a coisa mais normal do mundo. A inormalidade é quando nós fazemos isso de procissão de fé, passo a passo, só errado. Abraça o teu povo com a tua misericórdia, ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe abres o entendimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.